Certo, pessoal, feliz quarta-feira. Então, no passado, vocês talvez tenham percebido meu desprezo geral pela humanidade, como ditado pelas tendências do TikTok. Bem, alguém me chamou a atenção para o fato de que outra dessas tendências surgiu. Desta vez, mulheres estão intencionalmente engravidando com o objetivo de serem mães solteiras. Não precisamos mais de homens. Isso parece loucura para você? Bem, bem-vindo ao mundo do TikTok, onde você pode encontrar o refúgio que melhor combina com você. Além disso, atualização sobre o Telegram de Pavel Durov, fundador. Bem, a trama está se complicando porque acabamos de ser informados disso. Além da saga do fim de semana, ele é procurado por cumplicidade em tráfico sexual e de drogas. Bem, agora o público está sendo informado de que, além de tudo isso, ele também é um agressor doméstico. Sim. Pavel Durov bate em mulheres. Confie na ciência ou bate em crianças? Confie na ciência. Eu não sei. Vou atualizar vocês. Tudo isso e muito mais hoje, no Candace. Eu quero sair deste planeta. Eu quero sair deste planeta. Certo, por onde devemos começar? Vamos começar pelo tema da engenharia social, porque no episódio de ontem, na verdade, alguém comentou o seguinte. Vou ler para vocês na íntegra. Isso é do Alex De Simone. Todos vocês nos comentários vão achar isso interessante. A Candace menciona Edward Bernays com frequência, então assisti a um documentário sobre ele chamado Century of Self. Só lembrando vocês que estão ouvindo, Edward Bernays é sobrinho e também psicanalista de Sigmund Freud. O comentário continua, está no YouTube. E a forma como esse cara manipulava as massas era fascinante, como ele mirava no seu subconsciente. Então, por exemplo, uma empresa de cigarros procurou ele e perguntou: "Você pode nos ajudar a manipular mulheres para fumar? Porque existe um tabu em relação a isso?" Então, Edward Bernays contratou um psicanalista para descobrir o que o cigarro significa para as mulheres. O psicanalista disse a ele que os cigarros eram um símbolo do poder sexual masculino e que, se ele conseguisse convencer as mulheres de que fumar era uma forma de independência e rebeldia, para os homens fumarem, então elas também fumariam. Então, em um desfile de Páscoa, Edward Bernays fez com que mulheres da alta sociedade fumassem sob comando enquanto a mídia cobria o evento. E as mulheres chamaram os cigarros de tochas da liberdade. E, a partir de então, as mulheres passaram a fumar em grande número. Esse é um jogo de xadrez com o qual a população não está nem remotamente familiarizada. O público precisa entender que esse tipo de manipulação criou uma engenharia social no mundo inteiro. Sim, de fato tem. E é por isso que tenho falado tanto sobre Sigmund Freud, um completo pervertido, protetor de pedófilos. E como eles reconheceram que sim, eles podiam fazer as pessoas fazerem qualquer coisa. Edward Bernays disse: "Eu fiz os americanos comerem ovos e bacon no café da manhã." Eles também usaram essas técnicas para fazer os americanos odiarem os alemães, para que pudessem ir à guerra, às guerras mundiais contra os alemães. E as pessoas passaram a ter esse tipo de aversão à população alemã. E eles, é claro, empregaram Hollywood. Isso foi em parceria com Hollywood. Se você pensar na sua infância, praticamente todo vilão em qualquer filme que você assistiu tinha um sotaque alemão. Pois é, tudo isso fazia parte de uma campanha de propaganda inicial para nos fazer odiar os alemães. E por isso é interessante que as pessoas estejam agora despertando para isso. E você percebe que, mais uma vez, é uma parceria entre a mídia, Hollywood e os psicanalistas. E na maioria das vezes, isso é contra o povo. Eles não estão nos engenhando socialmente para fazermos coisas boas. E então, quando você olha para o TikTok, percebe que eles conseguem acelerar ainda mais esse processo. E para nos fazer agir de maneiras que não são naturais à humanidade, simplesmente não são naturais à nossa existência humana, agir dessa forma, certo? De repente, as mulheres estão tendo uma relação estranha com as crianças. Então você vê algumas pessoas que, por exemplo, abraçaram o feminismo e disseram: "Eu não quero ter filhos de jeito nenhum", o que novamente vai contra a má evolução. Como continuamos existindo se as mulheres não querem ter filhos? E então, mais uma vez, alguém me apontou isso no TikTok, mesmo em circunstâncias em que as questões biológicas prevalecem e as mulheres estão, sabe de uma coisa? De repente, sinto meu relógio biológico correndo. Eu quero ter um filho. Elas são mulheres que fazem engenharia social por quererem fazer isso sem os homens. Então essa é a minha perspectiva. Não me odeie. Odeio o que realmente está acontecendo. Acredito que as mulheres estão sendo socialmente projetadas para odiar os homens e os homens estão sendo socialmente projetados para serem gays. Não venha discutir comigo. É só o que eu vejo, percebi isso. Eles estão tornando os homens cada vez mais afeminados, incentivando comportamentos afeminados.
E então, para avançar ainda mais essa iniciativa, surgiu um movimento que, adivinhe, foi originalmente iniciado por um psicanalista. E esse movimento se chama Mães Solteiras por Opção. E eu vou deixar você ouvir sobre isso. Em um episódio recente da CBS, no qual estavam celebrando o Dia das Mães. E então, eles decidiram fazer isso mostrando mães solteiras por opção. Ouça só. Em homenagem ao Dia das Mães neste domingo, estamos analisando uma tendência crescente na maternidade. Mulheres que se tornam mães solteiras por escolha. Eu me perguntei, daqui a 15 ou 20 anos eu ficaria mais chateada por não ter tido um filho? Ou mais chateada por não ter me apaixonado e casado? E eu pensei, se eu não tivesse um filho, para mim, sentiria que minha vida não seria tão completa. Há 40 anos, quando a psicoterapeuta nova-iorquina Jane Mattis ficou grávida, poucas mulheres tinham filhos sozinhas de propósito. Eu tinha 36 anos e todas as minhas amigas estavam, na verdade, tendo problemas de fertilidade. E me ocorreu que talvez eu não tivesse essa oportunidade novamente. Ao longo dos anos, essa rede conectou 30 mil mulheres. Mattis atribui esse crescimento a melhores tratamentos de fertilidade, seguros médicos mais inclusivos, uma mudança nas atitudes da sociedade e rendas mais altas para as mulheres. Então, sim, isso está correto. Jane Mattis fundou a organização chamada Mães Solteiras por Opção, e isso está diretamente no site deles, explicando para as mulheres que visitam o site o que exatamente significa ser uma mãe solteira por escolha. Está escrito, é alguém que não tem parceiro e decide se tornar mãe, sabendo desde o início que irá criar o filho sozinha. Mães Solteiras por Opção foi fundada em 1981 por Jane Mattis. Desde então, mais de 40 mil pensadoras, tentantes e mães aproveitaram os benefícios da associação. O texto continua dizendo, ao longo dos anos, fomos tema de muitos artigos na mídia à medida que a sociedade passou a conhecer e entender esse novo tipo de família. Você pode ler alguns desses artigos aqui. Agora, você pode estar se perguntando, se está pensando sobre isso, ok, todas essas mulheres estão decidindo ser mães solteiras. E claro, agora isso vai receber um tratamento glamuroso. Então, você sabe, mulheres muito bonitas. E elas vão te contar o quanto estão felizes e realizadas porque tiveram um filho sozinhas e como seus filhos são incríveis. Mas você fica se perguntando, e eu estou pensando nisso agora, e os homens que estão sendo criados nesses ambientes? Então a mãe decide ser mãe solteira. Ela escolhe nos Estados Unidos. Você poderia escolher o gênero. Eu vou ter apenas meninos. Como esses homens se saem na sociedade? Bem, ouça um caso como esse. Mothers Mackenzie e Cooper Schonthaler foram escolhidos por sua mãe, uma médica, há mais de 2 décadas. Ela os fez aos 41 e 45 anos, usando o mesmo doador. Você pode ver nossos pais chorando, sabe, gritando e jogando coisas porque não havia 2 pais. Como isso impactou seus próprios relacionamentos, por não ver tensão, por não ver as pessoas resolvendo as mesmas coisas que você mencionou? Acho que evito mais conflitos do que outras pessoas porque fui criado em uma casa sem conflitos. Talvez essa seja uma das desvantagens. Gay. Desculpe dizer isso. E, a propósito, estou sendo gay dos anos 90. Simplesmente não é legal. Não é legal criar homens, não ser homem. Há um elemento de ser homem que é atribuído à agressão. Agressão não é algo ruim. Agora, esses novos psicanalistas tentarão convencê-lo disso, mas não é. É natural. É um instinto biológico dos homens serem agressivos. Quando eu digo que meu filho acorda de manhã, pega uma espada. Procura meu marido, quer lutar, quer bater nele. Você vê isso e pensa, isso é fenomenal. E o motivo disso ser natural é porque os homens devem sair e defender. Eles não deveriam estar sentados em uma sala de aula aprendendo sobre seus sentimentos e sobre 76 gêneros que podem escolher. Eles são biologicamente inclinados a proteger e defender. E agora o que eles estão fazendo é remover isso. E claro, como eu disse, essa vai ser a circunstância. Quando você os deixa cercados por mulheres, porque eu só penso, uau, se eu estivesse criando meu filho sozinha, toda vez que ele viesse até mim com aquela espadinha de plástico, a primeira coisa que eu diria seria, eu não quero lutar. Venha procurar a mamãe quando quiser um abraço, quando quiser ser cuidado, ok? Então, o que está acontecendo é que você tem essas criadoras, por assim dizer, que estão eliminando isso dos homens. E deixa eu te dizer uma coisa agora. Não existe sociedade que possa sobreviver sem homens fortes. E eu acho que, claro, esse é o objetivo, garantir que não haja nenhuma ameaça, que o governo precise perceber à medida que assume o controle de todos os elementos das nossas vidas. Agora, vamos falar sobre o TikTok, porque você sabe que o TikTok é o sonho de qualquer psicanalista, pois acelera esse tipo de engenharia social. Antigamente, eles precisavam dedicar campanhas enormes. Ah, é tão chique fumar.
Olhe para a celebridade fumando no desfile do dia de Páscoa. E é uma tocha da liberdade, senhoras e senhores. Também era preciso dedicar essas campanhas massivas dentro da sala de aula. Eu já contei para vocês como eles fizeram as crianças começarem a perder a virgindade. A Planned Parenthood entrou nas salas de aula e começou a dizer para as crianças que seus pais eram retrógrados. Mas isso levou anos. Levou uma década inteira para virar o jogo. E agora eles não precisam mais fazer isso, porque não precisam de tempo, nem dos ídolos de Hollywood e da mídia, porque eles têm as redes sociais. Eles têm aplicativos como o TikTok, onde você pode acelerar tudo. Você tem algoritmos que podem doutrinar todas essas mentes impressionáveis. Tudo o que você precisa fazer é olhar ao redor. Quero dizer, um exemplo disso, aliás, se vocês se lembram, no meu antigo programa, entrevistei um jovem chamado Brianna Ivy, que se identifica como transgênero, e tivemos uma conversa maravilhosa. Você deveria assistir a essa conversa. E Brianna me contou, com lágrimas nos olhos, sabe? Ele concordou em fazer a cirurgia de redesignação sexual porque encontrou pessoas no TikTok que o fizeram acreditar que ele era transgênero. Quando ele era tão influenciável, tão jovem, no início da adolescência. Em vez de considerar que poderia ser gay, ele disse que estava no TikTok. E ele só via pessoas glamorizando essa experiência, tipo, você vai ser muito mais feliz depois que fizer isso. E ele passou pela cirurgia, algo que para sempre será motivo de arrependimento para ele porque ele destruiu fisicamente a própria anatomia. Tipo, não aconteceu como era para acontecer. E o hospital simplesmente parou de atender seus telefonemas. Então, o TikTok levou a uma cirurgia, da qual você não recebe nenhum reembolso. Você não pode voltar e dizer, deixa pra lá. E essa é a realidade. Essa é a realidade. É por isso que psicanalistas como Sigmund Freud teriam adorado o TikTok. Pervertidos teriam. Adorei o TikTok. Os pervertidos originais do movimento psicanalítico diriam, isso é um sonho absoluto. E então você olha para o TikTok agora e se pergunta, como eles fazem isso? Bem, a primeira coisa é que você precisa de alguém que explique de forma muito racional porque isso, na verdade, é algo realmente bom. Sabe, Cris, vou pedir para você colocar agora, só para mostrar para eles, o vídeo da mulher de cabelo castanho que está explicando calmamente porque isso, na verdade, não é algo ruim. Não é algo ruim, e as pessoas deveriam perceber que ser mãe solo por escolha é algo bom. Ouça só. Então, as pessoas têm essa ideia de que ser mãe solo por escolha, que é usar um doador para ter um bebê sozinha, é algo absurdo. É algo tão extravagante e louco. Mas hoje foi só um lembrete, porque vamos visitar o túmulo da minha avó. E ela era mãe de 6 filhos. Ela acabou se tornando mãe solo mais tarde na vida. Ela perdeu 2 de seus filhos muito jovens. Mas isso é só um lembrete de que a vida passa assim, num piscar de olhos. Assim mesmo. E se permitirmos que os julgamentos e opiniões, e até mesmo os julgamentos que achamos que existem das pessoas ao nosso redor, ou de pessoas que nem conhecemos, ditem a forma como vivemos nossas vidas, estamos nos subestimando demais. Demais. Se você se sente chamado a ter uma família, mesmo que não seja casado ou esteja vivendo da maneira tradicional, pare de ser duro consigo mesmo. Você merece criar a vida que deseja, apesar dessas circunstâncias. Ok, a vida é muito curta, cara. É assim que acontece. É assim que o cérebro das mentes jovens impressionáveis é desenvolvido. O cérebro se desenvolve por volta dos 26, 27 anos. Pessoas cujos cérebros não estão desenvolvidos, jovens de 17, 18, 19 anos, assistem a isso e encontram seu asilo. É isso que o TikTok faz. Se você encontra o seu manicômio, então, quando você vê mulheres mais jovens que optaram por remover as trompas de falópio aos 19 anos porque dizem que nunca querem ter filhos, bem, elas encontraram seu asilo onde as pessoas dizem que ter filhos é horrível. E então você tem pessoas que têm a vida inteira pela frente e poderiam conhecer alguém, formar uma família e oferecer a essa criança a melhor chance na vida. Estatisticamente, racionalmente e espiritualmente falando, seu filho vai estar infinitamente melhor se crescer em um ambiente estável com 2 pais. Mas aí aparecem essas pessoas dizendo pra elas que, sabe, você só precisa escolher isso. Basta tomar uma decisão. Você é grande. E ela parece racional. Ela está dizendo que a vida é curta. Todo mundo adora isso. Eles colocaram isso em adesivo de para-choque. A vida é curta. Tenha um filho sem pai. E eles ouvem isso. E então, o que acontece no TikTok é que alguém acelera isso e tenta fazer com que pareça legal e engraçado. E aqui está um exemplo disso. Sou mãe solteira por escolha. É claro que todas as peculiaridades da minha filha vêm do seu doador. Sou mãe solteira por escolha. Claro, vamos passar todos os feriados com a minha família. Sou mãe solteira por escolha. Claro, sou a mãe favorita da minha filha.
Tão doce. Claro, sou a mãe favorita da minha filha. Claro, estamos passando as férias na casa dos meus pais. Não tem graça. Na verdade, o que eles estão fazendo aqui não é nada engraçado, porque eles estão tornando o processo legal e cativante. E então, quando eu fui ver essa hashtag no TikTok, milhares e milhares de vídeos que eu não vou mostrar pra vocês, porque essas mulheres eram tão jovens, pessoas que claramente tiveram suas mentes moldadas socialmente pra pensar que isso é algo que elas deveriam buscar. Jovens mulheres, estou falando de 18, 19, 17 anos, fazendo o que ela está fazendo, colocando uma música cativante, certo? Dançam ao som disso, porque isso realmente mostra o quanto você é madura e completa quando tenta transformar ser mãe solo por escolha em algo animado. É só colocar uma música de fundo e usar um monte de flashes e, meu Deus, olha como o meu dia é maravilhoso. Ser mãe solo por escolha. Eu não tenho nenhum arrependimento. Isso é tão incrível. Isso é horrível. É realmente horrível. E há duas coisas acontecendo aqui. Quero deixar claro. Eu realmente fico muito triste pelas mulheres, porque outra mulher fez um vídeo e disse que procurou um parceiro de vida por muito tempo. E ela é mãe solo por escolha, porque não queria deixar de ter filhos. E isso me entristece, porque filhos são realmente uma bênção maravilhosa. E quando você vê como as mulheres que querem isso e ainda não encontraram a pessoa certa, dá pra entender como essa opção parece pra elas. Tipo, você olha pra essa opção e pensa, sim, eu prefiro ser mãe solo por escolha. Eu tenho uma renda estável. E elas não fazem isso por outro motivo, além do desejo biológico natural. Mas aí elas vão lá e inspiram um monte de gente a fazer a mesma coisa. E para essas pessoas não é uma questão biológica. Não é um desejo para elas. É simplesmente uma moda. E é uma moda que vai impactar seu filho. Não importa o que você pense, certo? Não importa no que você acredita. Mas eu sou uma pessoa bem resolvida. Eu ganho bem. Seu filho perde quando não tem um segundo responsável. Não deveria ser uma escolha privá-lo disso. E eu também quero deixar claro o que realmente está acontecendo aqui, o panorama maior. Por que os psicanalistas querem produzir esse resultado? O motivo pelo qual eles querem engenhar socialmente essa consequência é porque, como mencionei antes, isso, no final das contas, dá mais poder ao governo, certo? Estamos avançando muito rapidamente em direção à agenda humanista, certo? A ideia de que as pessoas não devem acreditar em um poder espiritual superior, mas que podem simplesmente confiar, recorrer e adorar a ciência. E estou falando de ciência, entre aspas. Quando digo que a ciência se tornou uma fé, é a isso que estou me referindo. E eles conseguiram isso por meio de uma abordagem de dois lados. Não quero colocar a culpa nas mulheres. Mulheres dizendo, não consigo encontrar um homem. Sim, como eu disse, você tem essas pessoas. Em engenharia social, uma sociedade em que os homens não querem ser homens, certo? Você está dizendo para as mulheres saírem e dormirem com todo mundo. Você está dizendo a elas que tem todas essas opções. Eles não precisam se comprometer com essas mulheres. Por que eles iriam querer crescer, se tornar homens e criar um filho? As mulheres estão dando tudo de graça e eles também estão, ao mesmo tempo, vendo pornografia leve em todo lugar. Quero dizer, meu marido nem está no Instagram. Ele diz, até o Instagram. Virou pornografia leve. Mesmo se você ler o Daily Daily, são mulheres com as nádegas à mostra. E ela postou isso no Instagram e isso vira notícia. Então as mentes deles estão sendo condicionadas dessa forma a não se comprometer. E isso não é masculinidade. E em resposta a isso, e como parte disso, você tem mulheres oferecendo aos homens algo que eles não querem. Eu sou feminista. Eu posso ser independente sozinha. Eu realmente não preciso de você, certo? Eu tenho esse emprego. Eu estou ganhando esse dinheiro. Eu não preciso depender de um homem. Isso é extremamente tóxico, é retrógrado e, na verdade, em sua essência, é demoníaco, certo? A família nuclear é a melhor proteção, é divina, é saudável e é a melhor defesa que temos contra governos extremos. Então, quando você vê esse tipo de coisa, sabe? Obviamente deve exercer extrema compaixão pelas mulheres que foram levadas a esse ponto em suas vidas, mas também reconhecer que isso é, queira você aceitar ou não, um mal tremendo. E é tudo o que vou dizer sobre esse assunto. Certo, pessoal, sobre o Field of Greens, vamos falar sobre algo realmente saudável. Com uma rotina agitada, pode ser difícil consumir as frutas e vegetais. Todos nós sabemos disso. E é exatamente aí que o Field of Greens entra. É uma mistura poderosa de frutas e vegetais inteiros e se encaixa perfeitamente na minha vida corrida. Basta uma colher por dia e estou coberto com os nutrientes essenciais que meu corpo precisa para se manter no melhor estado. Cada superfruta e vegetal orgânico do Field of Greens foi selecionado por médicos para apoiar órgãos vitais como o coração, fígado, rins, metabolismo e sistema imunológico. Se você vive na correria como eu e quer manter sua nutrição em dia, Field of Greens é a sua solução.
Neste momento, a Brickhouse Nutrition está fazendo uma promoção de fim de verão em todo o site. Acesse fieldofgreens.com e use o código RUMBLE no checkout para ganhar um desconto adicional no seu pedido. O Field of Greens é apoiado por uma promessa de melhor saúde. No seu próximo check-up, seu médico notará uma melhora na sua saúde ou você receberá seu dinheiro de volta. Então, não perca esta grande liquidação de fim de verão. Acesse fieldofgreens.com. Use o código RUMBLE para economizar ainda mais hoje. Tudo bem, pessoal? Agora vamos contar algumas histórias. Tudo bem, então vamos fazer um backup. Pablo Dará é o fundador do Telegram, de 39 anos. Ele vale bilhões. O aplicativo, acredito, recebe algo em torno de 900 milhões de visitas todos os meses. E claro, isso representa uma ameaça para os que estão no poder se eles não permitirem a criação de uma porta dos fundos. O FBI queria criar uma porta dos fundos no aplicativo para nos espionar, porque a liberdade deles é uma ilusão, como eu já disse. Então Dará foi preso de forma inesperada. Honestamente, eles emitiram um mandado 30 minutos antes dele pousar no aeroporto Le Bourget, nos arredores de Paris, no sábado. E então eles o prenderam. E todas as acusações são forjadas. Eles estavam dizendo, é porque, você sabe, drogas estão sendo vendidas neste site e há tráfico sexual humano neste site. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual nós, os traficantes de drogas e de pessoas, queremos acesso. Claro. Não estou caindo nessa. Mas claro, quando você começa a ver essas coisas, quando o Estado te percebe como uma ameaça, eles simplesmente começam a inventar coisas por toda parte. E parece que esse certamente será o caso de Pavel Durov. Agora, deixando de lado o fato de que eles estão alegando que há pornografia infantil no site e que é por isso que estão entrando lá, que é por isso que precisam prendê-lo, com licença. Ele também, simultaneamente, acabou de ser anunciado, agora tem um processo sendo movido contra ele na Suíça. Então vou atualizar vocês sobre isso, porque o público ainda não tinha ouvido falar disso. E agora, claro, já ouviram. Porque o trabalho da mídia é nos fazer pensar que Pavel Durov é um monstro absoluto e que ele merece tudo o que vierá a acontecer com ele, independentemente de fatos, mas sim apenas pela emoção que devemos sentir ao ouvir palavras como tráfico sexual e abuso doméstico, especialmente abuso doméstico contra crianças. Então, na Suíça, foi aberto um processo contra ele por sua ex-parceira, uma mulher chamada Brianna Bulger, que afirma ter 3 filhos com Durov. Bulger conheceu o fundador do Telegram em 2012, quando ambos moravam na Rússia. Pelo menos foi isso que ela escreveu nas redes sociais. 6 meses depois, eles se mudaram para São Petersburgo juntos. Foi lá que seus 3 filhos nasceram, entre 2013 e 2017. Bem, ela apresentou uma queixa criminal contra Durov em Genebra. Essa queixa foi apresentada, aliás, em março de 2023, alegando que Durov foi fisicamente violento com um de seus 3 filhos. Espere um pouco. Nos autos do processo, Bulger alega que Durov parou de ver os filhos em setembro de 2022 e então bloqueou o acesso ao pagamento de pensão alimentícia de 150 mil euros por mês que ele vinha fazendo a ela. Então ela estava recebendo 150 mil dólares só por cuidar dos filhos dele todo mês. E, aliás, não são dólares, são euros. Euros todo mês. Então, ela entrou com um processo civil de guarda dos filhos pouco tempo depois. Ele parou com os pagamentos e ela decidiu começar a abrir esses processos contra ele. Ou seja, é por conta da violência doméstica contra um dos filhos e porque ela quer que ele retome os pagamentos. O Ministério Público de Genebra inicialmente se recusou a registrar a queixa criminal contra Durov quando a recebeu. Porque ela havia sido apresentada mais de 3 meses após o episódio mais recente de suposta violência física, em maio de 2023. Ela recorreu da decisão e o tribunal permitiu que o caso avançasse em outubro passado. Então, para deixar claro, você sabe, as pessoas vão ter algumas perguntas aqui. Eu tenho algumas perguntas aqui. E acho que isso faz parte de uma necessidade nossa, de sermos honestos sobre os motivos pelos quais os homens não se comprometem. Por que eles têm esse medo de compromisso? Você ouve isso o tempo todo. Existem todas essas comunidades que dizem que homens nunca se casam. Mesmo que ele, na verdade, não seja casado com ela, nunca entram nesses relacionamentos com mulheres. Porque se elas ficarem chateadas com você, vão te derrubar com acusações. Existem, de fato, comunidades inteiras dedicadas a essa ideia de que não há nenhum incentivo para um homem se casar e ter filhos com mulheres. Porque todas as mulheres são um estereótipo, no qual elas vão tirar tudo o que você tem se ficarem chateadas. Agora, o motivo pelo qual as pessoas vão usar isso, e aliás não estou alegando nem de um lado nem de outro, eu não sei, eu não tenho os fatos diante de mim. Mas o motivo pelo qual essas comunidades apresentam esse caso como uma situação que comprova a teoria deles
é o seguinte: você tem uma mulher que não fez essas denúncias até ele parar de pagar pra ela, certo? E agora ela está alegando que ele foi violento com um dos filhos. Nós realmente não sabemos o que isso significa. Obviamente, muito disso vai ser mantido em sigilo porque envolve uma criança. Mas se ele foi violento com seus filhos, por que não denunciar isso antes dele parar de fazer os pagamentos pra você, certo? Isso é algo de bom senso que as pessoas vão perguntar. E eu acho que essa é uma pergunta justa. E eu acho que é uma questão válida a se fazer. A segunda coisa é, o que significa ser violento com crianças? O que é violência? Porque isso mudou muito ao longo das décadas. Agora estamos em uma sociedade que acredita que as crianças têm o direito de dar um soco na cara dos pais se eles ficarem chateados. Sabe, você não dá um brinquedo para seu filho. Sim, bem, você vai levar uma pancada no olho, vai levar um olho roxo de uma criança chateada. E você só precisa entender que ele está expressando suas emoções. Você começa a ver esses garotos que estão sem dinheiro, cara. Quero dizer, eu já vi crianças em público falando e se dirigindo aos pais de um jeito que eu só penso, uau, eu teria levado um tapa de costas, de frente, de lado, e até um chute se tivesse falado assim com minha mãe em público. Eu sempre levava aquele beliscão, sabe? Que significava, tipo, estamos em público agora. Então eu não posso te bater porque as pessoas estão olhando. Mas quando chegarmos em casa, você vai apanhar, sabe? E eu vivi, acho que nos anos 90. Eu cresci nos anos 90 e as pessoas entendiam que as crianças apanhavam de um jeito ou de outro. E agora, de repente, como eu disse, isso se inverteu completamente. E tudo pode ser considerado violência doméstica. Pode-se dar um tapa no seu filho. De repente, você pode acabar com um processo judicial. Não sabemos os detalhes, mas as acusações por si só já são suficientes para meio que pintá-lo como um monstro. Isso é justo? Quem sabe? Mas eu realmente acho interessante que esse caso foi aberto no ano passado. No final do ano passado, e agora, de repente, estamos vendo isso na mídia, certo? E o que isso te diz? Por que não estava na mídia no ano passado? Porque, de repente, está na mídia justamente na mesma semana em que o Estado está indo atrás dele. Essa parte é definitivamente porque, como eu disse, a mídia vai ter que transformá-lo em um monstro. E a maneira de fazer isso é basicamente convencer o público de que ele é culpado antes mesmo de ter um julgamento. Quero deixar muito claro se ele foi extremamente violento com um de seus filhos. Ela diz que, tipo, a criança tem PTSD e não consegue dormir. Então, é claro, isso é um problema e ele deve ser levado à justiça. Mas eu realmente acho o momento em que isso veio à tona na mídia extremamente suspeito. Então, esse é o ponto que quero destacar sobre isso. Vou contar para vocês sobre a Sticker Mule porque é empolgante que acabamos de lançar nossa nova loja na Sticker Mule. Está repleto de produtos incríveis da Candace Owens, incluindo adesivos, camisetas. Vá para sticker/Candace. As vendas irão para o Candace Show, apoiando capacitar comunidades. Se você quer apoiar ou apenas adquirir algo legal, temos o que você precisa. Mais uma vez, acesse stickermule.com/Candace. Você pode conferir agora mesmo. Certo, houve um debate na terra de Trump. Preciso saber sua opinião sobre isso. Vou explicar lentamente a vocês o que aconteceu aqui. Então, basicamente, Trump tweetou isso sobre direitos reprodutivos. Certo. Minha administração será ótima para as mulheres e seus direitos reprodutivos. Agora, as pessoas não gostaram disso imediatamente. Porque quando você pensa em qualquer administração defendendo os direitos reprodutivos, você realmente pensa em uma esquerda. E você pensa em abortos aos 9 meses e pensa no meu corpo, na minha escolha. E as pessoas que usam chapéus cor-de-rosa e dizem que estão aqui para bater em Trump. E isso não caiu bem. Mas é claro, tenho certeza de que a imprensa adorou porque achou que era uma ótima maneira de fragmentar Trump da sua base pró-vida radical. E um repórter se aproximou dele e perguntou: "Ei, o que é isso?" E aqui está o que Trump disse. O que te levou a postar sobre os direitos reprodutivos das mulheres esta manhã? Sua posição sobre o aborto mudou? Sim, muito bom. Sou muito firme quanto aos direitos reprodutivos das mulheres. Sobre a FIV é muito firme. Quero dizer, somos líderes nisso. E acho que as pessoas estão percebendo isso. E votos estão sendo realizados. E é isso que eles queriam há anos. Por 52 anos, eles quiseram que os votos fossem feitos pelos estados. E eles queriam Roe v. O Wade fosse transferido para os estados. E isso realmente está acontecendo. Está realmente acontecendo. Então, como eu disse, isso não foi bem recebido pela comunidade pró-vida. Uma voz na comunidade pró-vida é Lila Rose. Ela dirige uma organização sem fins lucrativos e fala por todo o país sobre a necessidade de as pessoas protegerem vidas. E aqui está o que ela tweetou. Ela tweetou: "Se você não defende princípios pró-vida, você não recebe votos pró-vida." E isso causou bastante reação.
a uma comentarista chamada Ashley St. Clair, que imediatamente foi direto ao ponto com Lila Rose e ficou tipo, o que você está fazendo? Tipo, qual é o propósito disso? Como você ousa? Como você ousa sendo que você só anda por aí falando sobre ser pró-vida? E eu estou realmente resumindo aqui o que ela disse. Foram alguns tweets quando... A realidade é que Trump fez mais pelo movimento pró-vida do que qualquer outro presidente, obviamente sob Donald J. Trump, notoriamente Roe v. Wade, foi revertido, algo que as pessoas achavam que nunca aconteceria. E foi graças aos juízes da Suprema Corte que ele indicou. Então eu entendo. Rua Ashley, o feedback de Claire aqui. E a questão é, para conservadores e republicanos que estão falando sobre esse assunto, qual é o seu propósito? Tipo, quando você diz que não recebe votos pró-vida, talvez o que você queira fazer seja desafiar Trump a ter cuidado com isso. Tipo, ei, não diga isso, porque, tipo, nós somos sua base e nos importamos com essa questão. Mas agora estamos em uma corrida de duas pessoas, certo? Temos Kamala Harris, temos Donald J. Trunfo. Então, quando você diz isso e se aproxima de uma eleição, o que você está sinalizando para os pró-vida é fiquem em casa e não votem neles. E ficar em casa e não votar significa que você está sinalizando que é melhor deixar Kamala vencer, certo? E sabemos que ela é extremista quando se trata de aborto. Então, ela traria coisas muito piores, coisas que seriam um pesadelo absoluto. Como eu disse, eles já defenderam o aborto até 9 meses. Uma mulher pode abortar quando quiser, até 9 meses de gestação. Ela pode simplesmente dizer, olha, sabe de uma coisa? Na verdade, depois de 9 meses esperando esse bebê crescer, decidi que não o quero. Por isso, acho muito importante que as pessoas se lembrem disso. Quando você faz críticas, tem uma plataforma e está se expressando, existe uma maneira de ser construtivo nas suas críticas. Eu sempre tento agir dessa forma. Tipo, olha, sabe, eu realmente gostaria que o Trump fosse apenas o Trump, que demitisse um monte de consultores e passasse as últimas semanas apenas sendo ele mesmo. Mas acho que quando você diz que não recebe votos pró-vida, isso é um pouco problemático. Acho que isso é entregar de bandeja para Kamala Harris justamente quando precisamos ser realistas. Não vamos chegar a um terceiro candidato. Você tem duas opções aqui. É Kamala ou é Trump. E todos nós sabemos que o Trump será melhor. Para este país, socialmente, ele será melhor. Financeiramente, será melhor para este país. E, de fato, será melhor espiritualmente para este país. E ele tem sido um parceiro forte do movimento pró-vida. Então, julgue-o pelo que ele realmente fez e incentive as pessoas a irem lá e votarem nele. Julgue-o pelo seu histórico real em relação às coisas que ele fez pelo movimento pró-vida e incentive as pessoas a irem lá e apoiá-lo. Certo, pessoal, antes de eu entrar em alguns dos seus comentários, quero lembrar vocês sobre a American Financing, porque as taxas de juros caíram e agora é o momento perfeito para ligar para eles, ligar para meus amigos da American Financing. Eles são uma empresa familiar que está ajudando pessoas como você a criar economias significativas todos os meses. Os consultores de hipoteca baseados em salário deles analisam todo o seu panorama financeiro, incluindo aqueles saldos frustrantes de cartão de crédito, nos quais você paga de 20% a 30% de juros todo mês. Eles trabalham com você para criar um programa de empréstimo que elimine. A American Financing é uma parceira em ajudar você e sua família a economizar. Eles nunca cobram taxas iniciais ou ocultas. Não custa absolutamente nada descobrir quanto você pode economizar. O cliente médio economiza mais de $800 por mês. E se você começar hoje, poderá atrasar 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para 800-795-1210. O número é 800-795-1210. Ou você pode visitar americanfinancing.net/Owens. Tudo bem, pessoal, vou responder a alguns dos comentários de vocês. Vou passar por esses comentários meio rápido porque preciso buscar meu filho. Eu realmente quero fazer isso hoje. Então, o primeiro comentário é de Donald Giamo, e ela escreve: ouvi pessoas dizendo que a Candace enlouqueceu. Eu discordo. Na verdade, a Candace se encontrou. Obrigada por tudo o que você faz, Nancy Drew. Muito obrigada. Eu também me sinto assim. E eu sei que quando eles tentam convencer Gaslight, o público tipo Candace fica louco. Porque ela está lendo livros e entendendo história. E percebendo que a psicanálise é engenharia social. Todos aceitam um programa que está sendo criado por psicopatas que querem controlar tudo. Sim. É o que dizem significa que você perdeu. Isso significa que perdi o fio da meada. Angela escreve: tenho 4 doenças autoimunes. Sinto dor 24 horas por dia. Tenho apenas 49 anos e lido com esses problemas há mais de 30 anos. Na verdade, comecei uma dieta totalmente baseada em alimentos de origem animal, sem alimentos processados, há 2 semanas, e me sinto melhor do que há muito, muito tempo. Angela está escrevendo isso, obviamente, em relação ao que falamos ontem, sobre as formas como a Big Pharma nos prejudicou intencionalmente. E isso é tão óbvio,
Isto não é uma conspiração. Eles estão nos deixando doentes e estão fazendo isso intencionalmente, com comida ruim, comida que, aliás, nem é comida, simplesmente não é comida. E eles querem mais disso. Tipo, agora eles estão dizendo, não coma carne. É um hambúrguer impossível. Bom, eu não quero um hambúrguer, isso é impossível. O meu pode ser possível? Obrigado. Eu gostaria que o meu fosse uma vaca. Amy escreve, vi o discurso de Kamala na Convenção Nacional Democrata e olhando para o entusiasmo da multidão, a única palavra que me veio à mente foi psicose coletiva. Sim, esse é o poder da mídia. Não é à toa que chamam isso de programação de TV. Eles seguem cada batida, tudo o que a mídia diz para eles fazerem. Eles ouvem, seguem o líder e realmente acreditam que são pensadores individuais e instruídos, mesmo estando todos fazendo e dizendo exatamente a mesma coisa que seus comentaristas e jornalistas mandam. É estranho, é bizarro, mas é isso que é uma psicose de formação em massa. E de fato existe uma psicose de formação em massa sobre o tema Kamala. Quero ler este comentário para encerrar, aliás. Este é um policial que escreveu isso. O nome de usuário aqui é Alcazar. Ele escreve, eu era detetive de polícia na Filadélfia. Alguns anos atrás, eu tinha um trabalho em que um jogador da NFL foi preso por porte ilegal de arma. A NFL tinha grande influência sobre o departamento de polícia. Eu apresentei todas as acusações e elas foram aceitas normalmente. Algumas semanas depois, voltei ao sistema para ver o status do caso. Alguém entrou no sistema e retirou todas as acusações, apagou as provas e reclassificou completamente o caso como uma investigação não criminal. Absolutamente ninguém no departamento tinha o direito de editar aquele arquivo, exceto eu. Se isso é feito por um jogador reserva da NFL, imagine o que fariam por estrelas de primeira linha e informantes federais. Sim, ele estava escrevendo isso em relação a nós, cobrindo o caso Ziti e percebendo que o Estado está se envolvendo, que os departamentos de polícia estão envolvidos. E isso vem acontecendo pelo menos desde a época dos assassinatos de Manson. Se você ainda não leu esse livro, Caos, definitivamente precisa ler. Ele proporciona um grande despertar, um despertar que talvez um dia faça a mídia dizer: ela perdeu completamente o juízo. Ela está descontrolada porque agora percebe o que estamos fazendo. Todo mundo está trabalhando para o Estado. Os jornalistas estão trabalhando para o Estado. E você realmente tem esses policiais e detetives que estão situados em centros urbanos, geralmente como Los Angeles, Chicago, que trabalham para o Estado, e eles deveriam desaparecer. Certas coisas. Porque existe, na minha opinião, apenas uma gangue que finge ser, que se legalizou, decidiu ser o Estado. Você sabe, a Ciel é só uma gangue. Eles matam pessoas, silenciam pessoas e se livram de casos que eles não querem que o público saiba. E é só isso que eu vou dizer hoje, pessoal. Acesse clubcandice.com e você pode comprar uma Santas Cup para apoiar este programa, apoiar nossa independência. E se você ainda não fez isso, o que está esperando? Por favor, vá para o Locals e doe apenas $1. Doe $1 hoje para mim. Por que não? Por favor, eu sou tão legal. Estou trabalhando tanto. Você pode doar $1, pode doar 50 centavos e isso apoia o programa e nos mantém livres. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço a vocês e nos vemos amanhã.